A paz seja com todos. Eu vim nesta manhã, estou de férias coletiva, vim aproveitar para estar conversando com todos os irmãos. O que acontece? O que acontece é que neste ano de 2023, um ano abençoado, aconteceu uma mudança muito grande na minha vida. Passei na minha vida 28 anos no ministério evangélico. Vou falar nome de instituição aqui. E há 6, 7 anos eu me retirei desse ministério. Vi muita coisa que não estavam fora da palavra. E com o tempo foi se abrindo meu entendimento para outros assuntos, que eu vi que o sistema religioso, principalmente o meio evangélico, mas o sistema religioso, eles têm propagado um evangelho falso, um evangelho farrudo, que eu fui descobrindo aos tempos. Mas esse ano foi a descoberta, eu posso dizer, foi o fatality. Né? Um colega meu, não vou citar nomes, né? Um irmão em Cristo, que também fez parte desse ministério, veio falar comigo sobre escatologia. Eu amo muito estudar escatologia. Sou uma pessoa simples. Fiz um curso de teologia, mas isso não condiz nada. Mas, como posso falar para vocês, meus irmãos? A gente aprendi desde pequeno, aprendi escatologia futurista, falando que Jesus ia voltar, que ensinando que a grande tribulação vai acontecer. E esse irmão veio e apresentou para mim o preterismo. Ele apresentou o preterismo parcial. Ele é pós-milenista. E eu sentei para estudar com ele. Tentei rebater, tentei ir contra aquele ensinamento, mas não teve como. Eu vi que as escrituras apontavam para algo que ia acontecer no passado, algo que ia acontecer em breve. Eu sei que para alguns que estiverem assistindo esse vídeo vai se escandalizar do que eu estou falando. Mas eu não me aderi ao preterismo parcial, porque alguns pontos eu não concordei, respeito, mas não concordei. Eu comecei a estudar o preterismo completo, o pleno. E foi aí que eu comecei a ver coerência dentro das escrituras. Sei que tem alguns pontos que são de difícil de interpretação, alguns pontos que quem é religioso não vai entender. Ele vai brigar até o último. Mas, quando eu olhei lá nas escrituras, em Mateus 16, versículo 27 e 28, que se fala que Jesus fala que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, ia voltar. E alguns que estavam ali presentes, alguns dos discípulos ali presentes, que o texto diz isso, não passariam pela morte sem antes vir o reino de Deus. Hoje todos os apóstolos estão mortos, já se passaram por volta de quase 2000 anos. E o sistema religioso propaga que Jesus vai voltar, mas nunca volta, nunca. Aí eu comecei a estudar, vi o documentário, né, no YouTube falando da grande tribulação no passado, vi eventos como Flávio Joséfo, tenho Tácito também, que eu li um livro que era um outro historiador romano, não era cristão, mas ele era romano, que ele viu eventos em Jerusalém de carruagens nos céus em Jerusalém naquela época. Também Flávio Joséfo relata que ele viu sinais como uma estrela no céu, como uma espada, exércitos nos céus e como um sinal de juízo sobre aquele povo. Eu vou estar falando algumas coisas no canal a partir de agora. Por isso que eu declaro que o reino já está dentro de mim, porque Cristo, ele já cumpriu todas as coisas.
A promessa do Messias era trazer um novo tempo, uma nova aliança. Ele já trouxe um novo tempo, uma nova aliança. O império da morte, das trevas, não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, já é uma nova criação, já faz parte da nova aliança. E eu agradeço aqueles que estiverem assistindo até aqui esse vídeo. Assim, aquele que não concordar, estude. Estude. Porque eu não concordava no começo. Para mim, isso é heresia. Mas eu cheguei, comecei a analisar o texto a texto. Não sou dono da verdade. Nunca fui. Sou humilde e reconheço isso. Eu propagava o futurismo que Jesus ia voltar, que ia acontecer uma grande tribulação. Aí uns falam, mas você falava que Jesus ia voltar depois da tribulação. Eu acredito que Jesus, no pós-tribulacionismo, mas isso já aconteceu. Jesus voltou lá no passado, após a tribulação. Porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 34 diz, Jesus falou para os seus contemporâneos, para os seus discípulos, falando assim, não passará esta geração sem que todas essas coisas o quê? Grande tribulação, a volta dele, princípio das dores, certo? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas não passará esta geração, seria a nossa? Ou alguma do futuro? Não. Porque se fosse para nós do futuro, ele ia usar a linguagem temporal diferente, ia falar, não passará aquela geração. Aí apontando para o futuro. Mas quando ele fala, não passará esta geração, é algo presente, algo próximo. Da mesma forma, no capítulo 23, no final, quando ele fala para os fariseus que havia uma destruição sobre a presente geração, sobre aquela geração. Não é sobre a geração judaica do futuro, de um povo no futuro. Era sobre aquele povo. Mas fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Amém.